Convoco para fazer uso da tribuna o senhor Eusébio Elias Sampaio, representante do Conselho Tutelar, para falar sobre as realizações e atribuições do Conselho Tutelar. Convoco os vereadores Nara e Benilson Correia Leite para conduzir o senhor Eusébio Elias Sampaio. Franqueio a palavra ao senhor Eusébio Sampaio por 10 minutos. Senhor presidente da Câmara dos Vereadores, João de Deus, senhores vereadores, eminentíssimas autoridades que nos ouvem nesse momento, senhores e senhoras ouvintes. O Conselho Tutelar de Itapetinga agradece de pronto este espaço a nós concedido para informar à sociedade itapetinguense o trabalho que o atual colegiado do Conselho Tutelar de Itapetinga tem realizado neste ano, completado dia 1º de setembro. Estamos aqui na Câmara dos Vereadores porque julgamos ser o espaço legítimo do povo. E é para o povo, para a sociedade de Itapetinga que nos dirigimos neste momento. Antes, porém, é necessário fazer algumas ponderações referente às atribuições do Conselho Tutelar. Isto é, o que na verdade compete a esse órgão, que por vezes é criticado sem fundamento legal. O Conselho Tutelar, sem dúvida alguma, é um dos mecanismos mais autênticos em zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Porém, muitas amarras têm impedido que a transformação urgente e necessária em nossa comunidade aconteça de fato. Entre estas amarras, a falta do conhecimento do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, pela maioria da população, por algumas autoridades, por gente que cuida de criança, enfim, pelos próprios conselheiros tutelares, que no nosso caso particular de Itapetinga, assumimos essa nobre função sem a devida capacitação. Embora participar de 2 seminários e alguns encontros na promotoria pública, que foram significativos, grande parte do conhecimento que temos foi adquirida por nossos esforços, através de estudo e pesquisas realizadas individualmente. Mesmo assim, podemos garantir nesse plenário que este Conselho Tutelar tem agido efetivamente com as ferramentas que temos. Outro constrangimento é o descaso com as decisões do Conselho Tutelar e com suas reivindicações, oferecido pelas autoridades competentes, que não cabe aqui citá-las. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, com ação ininterrupta da comunidade, zelando pelos direitos da criança e do adolescente. É autônomo quanto aos atendimentos nas relações com as demais autoridades, quanto à rotina, metodologia e organização interna através do seu regimento interno. É também não jurisdicional, pois suas ações não devem ser confundidas com as atribuições do Poder Judiciário. As ações do Conselho Tutelar são de natureza administrativa. Não cabe ao Conselho Tutelar realizar qualquer tipo de julgamento de conflito e de interesse. Esta característica não jurisdicional impede o Conselho Tutelar de aplicar sanções para forçar o cumprimento de suas decisões. Quando isso se fizer necessário, o colegiado deverá levar os fatos ao judiciário através de representação.
ficando claro que, para o Conselho Tutelar ter suas ações efetivamente válidas, precisa claramente do apoio jurídico, tanto da Promotoria Pública quanto da Vara da Infância e Juventude. Diante disso, pode-se questionar qual é a real missão do Conselho Tutelar. Para esta questão, a resposta é zelar. E zelar aqui é fazer com que aqueles que devem atender efetivamente o façam. O Conselho Tutelar é um órgão fiscalizador, que não tem a função de atender direitos, e sim de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Assim fica claro que o Conselho Tutelar não é um órgão de punição e repressão, e sim um órgão defensor dos direitos da criança e do adolescente. Senhores e senhoras, o Conselho Tutelar de Itapetinga não pode e não deve se transformar em um conselho que viola direitos. Atualmente, são muitos os desafios que enfrentamos. Primeiro, estrutura física inadequada. Isto é, a sede do Conselho Tutelar deve ter suas salas individualizadas para atendimento. A nossa sede não tem. Segundo, curso de capacitação. Como dissemos, em 1 de setembro, completou um ano que assumimos. Até agora, não recebemos um curso de capacitação. Terceiro, ausência de recursos humanos. Precisamos urgente de um agente da Guarda Municipal durante o expediente. Foi solicitado desde que assumimos. Ainda não fomos atendidos. Quarto, inexistência do aparato do Estado. Nesse aspecto, podemos citar a falta de uma casa que possa, ainda que provisoriamente, acolher crianças e adolescentes em situação de risco. Quinto, aplicação das medidas socioeducativas. Durante esse ano de trabalho, vários foram os relatórios encaminhados à promotoria ou à vara da infância e juventude. E não temos conhecimento de nenhuma medida socioeducativa aplicada. Senhor presidente, o escritor Luciano Bettiati classifica as atribuições do Conselho Tutelar em atribuições de competência, como aquelas ligadas diretamente à ação do atendimento à criança ou adolescente que tiveram ou estão em vias de ter seus direitos violados. Trata-se dos atendimentos. Atribuições de provocação, que se constitui como o primeiro aparelho a ser utilizado pelos direitos da criança e do adolescente, são as representações e encaminhamentos. Atribuições de instrumento é o segundo e mais perigoso aparelho a ser utilizado no zelo pelos direitos da criança e do adolescente. No caso, as notificações e requisições. Senhores e senhoras, nós, conselheiros tutelares, mantemos o atendimento pessoal na sede do Conselho em horário comercial, na Avenida Esperanto, número 5A, bairro São Francisco, e atendimento em sistema de plantão 24 horas por dia. Isto mesmo, 24 horas por dia, nas madrugadas também. Através do número do telefone celular 8132-8504. Acreditem, senhores, os créditos deste celular são colocados pelos conselheiros. Senhores e senhoras, as consequências dessa falta de estruturas são: primeiro, conselheiro sendo ameaçado e o autor continua aguardando para concluir tranquilamente o que prometeu. Segundo, conselheiro abrigando crianças e adolescentes em suas residências. Terceiro, conselheiro tutelar entregando crianças à Secretaria de Desenvolvimento Social.
Quarto, conselheiro tutelar pagando passagem com o seu dinheiro para crianças e adolescentes. Aliás, adolescente. Quinto, conselheiro tutelar entregando crianças à própria situação de risco em que ela foi encontrada. Sexto, conselheiro sendo desrespeitado sistematicamente. Sétimo, não cumprimento das decisões do conselho tutelar, que perde sua autonomia e sua credibilidade. Oitavo, pais e responsáveis negligentes ficando impunes. Tudo ilegal, não justifica, mas em razão da emergência dos fatos e a angústia dos conselheiros diante da fragilidade do Estado, tudo isso vem ocorrendo. Mesmo diante dessas dificuldades, o Conselho Tutelar de Itapetinga tem procurado prestar um bom serviço, divulgando tanto em cartazes quanto na imprensa radiofônica esclarecimentos do que é as atribuições do Conselho Tutelar, os horários de atendimento, telefone de plantão, e tem sistematicamente atendido as denúncias recebidas, além de desenvolver algumas ações. Por exemplo, campanha anti-álcool. Esta é uma campanha permanente iniciada por época dos festejos juninos, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Campanha Cine Escola, iniciada na Escola Paulo Age, com apoio da mesma secretaria. Sem falar no projeto CRIF 4, combate à repetência, indisciplina, faltas injustificadas e evasão escolar. Estendemos também atendimento nos distritos de Bandeira do Colônia e Palmares. Temporariamente está interrompido. Senhores e senhoras, o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em sua resolução 75, de 22 de outubro de 2001, determina que os conselheiros tutelares devam ter o tratamento igual aos funcionários efetivos em relação aos vencimentos e eventuais benefícios. Isso não vem ocorrendo. Vejam, senhores, não recebemos adicional de periculosidade que foi arbitrariamente retirado tempos atrás. A Lei Orgânica do município de Itapetinga estabelece que funcionários municipais com curso superior devam receber um adicional de 20% nos vencimentos. Entramos com esse pedido e o benefício foi concedido a um conselheiro. Mas quando outros conselheiros buscaram seus direitos, pasmem, senhores, o benefício foi retirado daquele que vinha recebendo. Além dos conselheiros tutelar trabalharem 210 horas mês em horário noturno e não receber adicional noturno, que deve ser na ordem de 20% segundo a CLT. Sem falar nos descansos semanais remunerados trabalhados, que deve ser paga a razão de 100%. Mas os conselheiros não recebem. Por fim, cada conselheiro trabalha em média 360 horas mês. E segundo a CLT, a jornada de trabalho deve ser de 44 horas semanais, em um total de 220 horas mês. Mas não recebemos horas extras. Lembramos também, senhores vereadores, que a Lei 552 de 92, promulgada em 20 de maio de 1992, que criou o Conselho Tutelar, em seu artigo 22, limita os salários dos conselheiros tutelares de Itapetinga em 5 salários mínimos, mas nós recebemos apenas 2. Ainda, segundo a resolução 75 do CONANDA, cabe a cada município encontrar um parâmetro justo para a remuneração dos conselheiros tutelares, podendo ser tomado como referência os valores pagos a título de subsídio aos mais elevados cargos em comissão. A mesma resolução, na página 13, destaca
inaceitável é o argumento da inexistência de recursos para o pagamento dos conselheiros tutelares, pois quando se trata de criança e adolescente, e em razão do princípio constitucional da prioridade absoluta, impera o comando da destinação privilegiada de recursos públicos, inclusive para assegurar o regular funcionamento do Conselho Tutelar. Senhor Presidente, por se tratar de um cargo eletivo, por ser considerada uma função voluntária, e considerando o que aqui expomos, vimos nesta oportunidade, diante deste plenário, clamar às vossas excelências uma atenção especial para todas as questões aqui apresentadas. Esperamos dessa competente bancada de vereadores projetos de lei no sentido do município melhor se aparelhar, possibilitando assim que o Conselho Tutelar possa desenvolver um trabalho mais eficaz, um trabalho que atenda os anseios de nossa sociedade, proporcionando um rendimento mensal mais justo aos conselheiros tutelares de Itapetinga. Por fim, senhor presidente, queremos muito gentilmente pedir a publicação desta matéria nos anais desta casa. Muito obrigado. Franqueio a palavra aos senhores vereadores para